Para mim sempre é uma honra, satisfação, né, tá nesse momento de compartilhar aprendizados. A última live do ano, né, nessa quinta-feira, onde eu separo o dia de quinta-feira para falar do lado emocional, né, da psicologia, coaching integral sistêmico. Noélia, seja bem-vinda. Então, nada melhor do que a gente fazer um balanço, né, nessa praticamente o último dia, né, do ano. E aí eu vi a chance, né, de trazer para você reflexões, lições, falar até um pouco mais de mim, né, quais foram os desafios que eu tive, né, nesse ano 2021. E como todo desafio, ele é proporcional ao crescimento que a gente tem. Quanto mais a gente enfrenta desafios, quanto maior for o desafio, maior é a vitória, maior a questão do crescimento. Então, assim, é uma coisa que vale a pena a gente falar um pouco. E para você, né, tanto para a Luz, para a Noélia e o pessoal que for chegando, eu vou lançar uma pergunta. Talvez qual foi o maior desafio de vocês nesse ano de 2021? Como eu falei, quanto maior o desafio, maior a vitória, maior o crescimento. Você começa a provar para você que você é muito capaz. Eu vi nesse ano 2021 e também pegando um pouco do resultado de 2020, essa questão da pandemia. A pandemia, eu vi muita gente ansiosa, eu vi muita gente ao nível de depressão, eu vi muita gente perdida, referente, Denis, seja bem-vindo, referente a ter formas de você ter renda. Então muita gente estava perdida, muita gente tinha perdido trabalho, muita gente estava sem expectativa, né? Muita gente talvez perdeu, né, um ente querido. Então esse estado, né, de reflexão diante de tudo isso, o que eu posso aprender disso tudo? O que eu posso tirar de aprendizado? No processo de coach se fala muito de aprendizado, mas não é só aprendizado como só mentalmente, mas esse aprendizado você colocar em prática. O que a gente aprendeu nesse ano 2021? A valorizar a vida, né? A valorizar a saúde. Então são aspectos a você se cuidar mais. Entra um pouco a questão da autoestima, o quanto você tem se cuidado, o quanto você se cuidou, estava se cuidando, e depois de um período você perceber o que é importante. Talvez o convívio com essas pessoas que você ama. Então são alguns aspectos que a gente precisa refletir nesse final de ano. E eu estou vendo muita gente falando assim, eu faço, né, alguns negócios nessa questão. Hoje eu vou estar falando sobre a questão emocional, vou falar da parte profissional, na vida pessoal. Então, assim, eu estou vendo muita gente falando, eu quero começar o ano de 2022 com tudo, né? Essa parte profissional. Tem gente comprando cursos, né? Curso do digital. Tem gente comprando talvez computador, notebook, para desempenhar uma parte profissional. Então, assim, são várias vertentes. E essa frase, né, que eu acabei de dizer, eu quero começar com tudo 2022. Então, assim, o final de ano ele remete a isso naturalmente. Só que a gente acaba esquecendo que esse ano, esse início de 2022,
ele é refletido no que a gente está fazendo aqui já, né? Falta 2 dias, 1 dia para fechar o ano, mas talvez o que determine esse início de 2022, talvez foi o mês de dezembro, o que você está fazendo ou o que você continua fazendo. Então, são algumas tendências que a gente acaba caindo na armadilha, no sentido de ano novo, e a gente fica até ansioso para que venha esse 2022, na esperança que seja melhor. Claro, a gente pode ter essa esperança e é importante que a gente tenha. Agora sim, tem muita gente que coloca algumas metas, alguns objetivos, mas de fato na prática, né, até no início do ano, pode tomar os primeiros passos, mas a grande questão é manter essas decisões que ela tiveram naquele momento ali. Então, tem alguns aspectos que a gente precisa refletir, né, nesse final de ano, né? Existe essa ansiedade normal, todo mundo tem uma ansiedade que é natural, o que é que vai acontecer, e é importante a gente gerenciar isso da melhor forma possível. E assim, o que é que eu aprendo desse ano de 2021, né? Ano da questão de divórcio, elevado o nível de divórcio, né? Falei de ansiedade, de depressão, muita gente perdida. O que eu aprendo desse ano é a questão da capacidade de estar aberto ao novo. O quanto eu, né, vou até falar de mim, o quanto eu tive que aprender novas coisas, né, nesse ano né, já começando 2020, né, essa coisa do digital, né, essa coisa da internet ficar tão em evidência. E se você, até então, eu particularmente, eu usava muito pouco, né, para a questão do evidenciar o lado profissional. Então, fazer lives, para mim, naquele momento, né, já começando do ano passado, era desafio porque eu nunca tinha feito. E dentro disso, você tem uns detalhes, né, como a questão de postagem do Instagram, como fazer o criativo, né, essa coisa do post. Então são alguns desafios que a gente acaba passando, que é preciso que aí vem a questão do emocional, você gerenciar isso. Aí junto a isso você também ter o conhecimento prático do digital. E aí vem a questão de você saber algo novo, isso exige de você. Eu costumo dizer que quando você está aprendendo algo novo, você precisa ter paciência com você mesmo. E aí eu, né, volto a questão para vocês, o quanto talvez é necessário em tempo de crise, em tempo de tempestade, em tempo de pandemia, você precisa ter paciência com você. É uma das coisas que eu aprendo, é que eu preciso ter paciência comigo. Você precisa ter paciência com você para adquirir novas habilidades, novos conhecimentos. E esse ano foi isso. É o reflexo, né, desse ano. É isso, coisas novas. Você aprender. Então essa parte digital, né, eu tive que mergulhar e saber, né, dos detalhes, né, Facebook, Instagram, WhatsApp, como você se promover nessas mídias, né, nessas redes sociais. Então são alguns elementos que realmente necessitam que você esteja aberto, que você trabalhe bastante esse lado emocional. E quando eu falo que muita gente perdida na questão do formas de ganho, foi a partir daí que veio, né, até mim veio um conhecimento que foi do digital, junto a essa parte do financeiro,
mais conteúdos na parte emocional e empreendedorismo. E quando veio isso até mim, né, parece até a mão de Deus, né, mandando bênçãos. E quando você é abençoado, você faz o quê? Você abençoa outras pessoas. Daí veio a questão da mentoria de 360 graus, né? O compartilhar esse conhecimento. Então esse momento específico, né, dessa criação dessa mentoria foi um marco bem importante, não só para mim, mas para as pessoas que estavam ao meu redor, as pessoas que conheceram a mentoria, as pessoas que eu lembrei em levar esse projeto para mais pessoas, né? Esse ano eu tive a oportunidade de criar alguns projetos e dentre eles essa live do dia de quinta-feira, né, focado na questão emocional e realmente manter, né, os outros dias, né, a questão do circuito de filmes, dia de quarta-feira, né, tem toda quarta-feira é escolhido um filme, uma live dia de segunda-feira em relação ao empreendedorismo também, bem interessante a gente trazer isso, como eu falei, auxiliar essas pessoas, que a necessidade do digital é tremenda. Eu estou vendo pessoas agora nesse mês de dezembro buscando, né, comprando notebook, comprando curso do marketing digital. Elas querem começar o ano com tudo. Então, o quanto isso pode mexer, né? Uma virada de um ano, a virada de, né, essa chegada do novo ano, o quanto pode mexer com as pessoas. Mas eu chamo a atenção justamente para o que você está fazendo no dia a dia. Ações concretas. Se é a questão do profissional, será que você está comprando cursos de fato que vão atender? Você quer passar num concurso, né? Concurso precisa estudar. Será que você está se preparando da melhor forma possível? Será que no dia a dia você está dedicando tempo, 1, 2, 3 horas no dia? Se você tem filhos, será que você está dedicando tempo suficiente a esses filhos? Não é simplesmente estar na mesma casa, mas realmente separar um momento para estar brincando ali, talvez até com os brinquedos deles e ali junto, ou então tirar um momento para ir a uma praça, uma coisa, né, um local. Então são reflexões que eu trago para vocês, o quanto você tem dedicado tempo no que você realmente quer, no que você gosta, no que você ama. E dentro dessas reflexões da minha caminhada, o quanto é importante você persistir, mesmo que você não veja nada acontecendo a princípio na sua vida, nesse novo projeto, em um trabalho que você talvez esteja iniciando, que você talvez está buscando ser reconhecido e talvez até então não aconteceu. Às vezes você tem até 5, 10 anos e mesmo assim não vem esse reconhecimento. Talvez você precise repensar algumas coisas, já que a gente está no final de ano, a gente precisa repensar algumas atitudes. Será que eu estou me conectando com as pessoas da forma que o ambiente propicia isso, ou você criar oportunidades? Então, assim, esse ano, de fato, a persistência, né, a determinação, eu vi como um dos elementos que me fizeram a avançar, a crescer, criar habilidades novas, né, criar realmente visão, né, você ter a sabedoria de ter visão e enxergar talvez o que a maioria não está enxergando, talvez uma oportunidade no digital. Então tudo isso vai mexer com o seu emocional, né? Como eu falei, né, perdas de pessoas queridas e aí diante das perdas, né, o que acontece com a gente é 10%,
e o que a gente faz com o que acontece com a gente é 90%. A gente perceber que alguns fatos, eles não vão mudar, né? Aconteceu, não tem como mudar esse fato, mas o que é que eu faço de acordo com isso, com o que aconteceu? Qual é a minha atitude perante a vida? Qual é a minha atitude perante o meu trabalho, o meu relacionamento, as minhas amizades? O que é que eu tenho feito? Então, essas reflexões, realmente o maior aprendizado é que eu preciso ser aprendiz da vida. Eu vejo também pessoas que talvez, né, têm seus 50, 60, 70 anos, existe uma sabedoria com essas pessoas, existe também vícios emocionais também que pelo tempo não conseguiram tirar esses vícios, mas assim, eu chamo a atenção que além da quantidade de anos que a gente vive, a gente precisa ter qualidade nesses anos que a gente vive. E uma das coisas que eu aprendi é a rapidez de quanto você aprende algo. Isso pode aumentar a sua qualidade de vida, a qualidade desses anos que você vive. Então, pode ter pessoas que passou a vida toda, né, errando em um aspecto da vida. E talvez uma pessoa de 25, 30, ele teve a capacidade de aprender rápido, vivenciar o que tinha que vivenciar e aprender, perceber o que tinha que perceber ali e atuar de forma diferente. E assim, consequentemente, ter mais resultado na vida. Então, às vezes, a vivência, a quantidade de vivência de anos, ele tem uma sabedoria, mas às vezes não é garantia de ter qualidade no viver. Talvez, às vezes, a gente pode estar numa condição de estar reclamando muito. Pedro, seja bem-vindo. Né? A gente está reclamando muito, talvez criticando as pessoas ao nosso redor, e essa convivência talvez não só piore no sentido de não há uma melhora naquilo. E é importante também a gente perceber um conceito que eu sempre digo, é o conceito da autorresponsabilidade. Então, aproveitando que a gente está chegando no final de ano, esse conceito, se responsabilize pela vida que você tem levado. Talvez esse ano não foi um dos melhores para você, mas o que você pode fazer de hoje em diante? O ano, né, apesar dos desafios, ele pode ser bom ou ruim por causa de você, pelas suas atitudes. O que você pode fazer diante daquilo? Você pode fazer do pior acontecimento que aconteceu com você o melhor acontecimento, porque você consegue tirar a lição, você pode tirar força dessas dores, desses momentos difíceis que você talvez passou e talvez esteja passando ainda, mas saber que daquilo você pode tirar realmente a maior e melhor lição da sua vida, e aquela situação ser um divisor de água para o que você está querendo de fato. Então, quando acontece uma situação como essa, e já aconteceu comigo, é bem interessante que na hora eu quis até reclamar, mas eu vi o que aconteceu depois. Aquilo até deu um livramento. Às vezes a forma como a gente enxerga cada situação faz com que gere sentimentos na gente. Então, se eu ver que é a pior miséria da minha vida, eu vou ficar triste, vou ficar decepcionado. Então, entenda que a interpretação daquilo é que vai gerar sentimento e pensamento em você. E se algo que aconteceu, você não para de pensar naquilo, você está sendo desafiador você desapegar daquilo. E aí o que eu aprendo nesse ano, aprendi o que? O nível de desprendimento de certas situações que aconteceram. Né? Aconteceu, não posso mudar, eu posso mudar de hoje em diante. Então é importante que a gente tenha essa abertura para aprender e desapegar,
Aí o que? Final de ano também as pessoas o que? Começam a doar coisas que não use mais, né? Às vezes roupas, sapatos. Isso é bom, é importante, né? Para que você possa, essa coisa de doar coisas que você não use mais, isso abre um campo, né, para as coisas novas. Se você começa a praticar isso, né, de doar aquilo, porque é como se fosse uma energia parada. E essa energia parada impede de vir essas novas coisas que talvez você esteja pedindo. Às vezes você está em casa com um sofá talvez quebrado e tal, e você pode pensar assim, antes quebrado assim do que não ter nenhum, alguma coisa assim. Só que talvez se você doar esse sofá do jeito que está, talvez venha um bem melhor para você. Então, quando se fala, né, uma dessas reflexões, realmente a questão do desapegar, a questão do material, desapegar de algumas questões emocional, é importante, né, para que a gente possa ter uma vivência melhor, né, nesse plano, né, se você tem religião, né, enfim, né, cada um vai encarar, né, esse futuro, o momento da morte. A morte também é um momento que, na verdade, ao meu ver, seria um limite, e esse limite faz com que a gente comece a repensar algumas coisas. Pensar em metas, objetivos, sonhos. Então, nesse ano de 2021, né, vários aprendizados, com certeza, vários desafios, o quanto persistir, o quanto buscar o melhor para si, se cuidar, né, a questão da autoestima, o quanto você tem se valorizado, o quanto você tem se conectado com pessoas que vão te jogar para cima, né? A gente é o resultado de cinco pessoas que a gente mais se relaciona na vida. Isso é cientificamente comprovado. Então, repensar algumas relações que você tem, baseado no que você quer, também é importante nesse final de ano. Não só nesse final de ano, mas a cada momento da sua vida. E realmente pensar. E quando você consegue vencer esses desafios, você coloca às vezes um desafio acima, e quando você alcança, realmente dá uma sensação de satisfação, de dever cumprido. E qual é a sensação que eu tenho hoje, depois desse ano, né, de 2021? É uma sensação de orgulho, né? Orgulho do que eu pude conquistar, o orgulho que eu tive em relação a vencer, né, dificuldades, desafios, e o quanto eu posso ser capaz. E você também pode ser, você que está na live, o quanto você pode ser capaz de fazer realmente acontecer na sua vida. E aí é bem interessante hoje, né, atendendo um paciente. Eu fiz um exercício com ele, e essa percepção dele, né, em um dado momento do atendimento, o quanto ele se percebeu realmente com característica, o quanto ele se percebeu como uma pessoa valorosa, o quanto ele se percebeu uma pessoa que tem capacidade. E ali foi o maior aprendizado dele naquele atendimento ali, nesse atendimento de hoje. O quanto isso é importante para a nossa realização do que a gente quer. A gente precisa acreditar na gente, a gente precisa realmente fazer a diferença. Leisiane, seja bem-vinda. Então é importantíssimo que a gente tenha esse acreditar, a persistência, a organização, colocar no papel o que a gente quer, o estudar, buscar o conhecimento, fazer realmente, fazer o bem para o próximo. A parte também,
como eu falei, do desapegar, o doar, é importantíssimo. Que você possa acreditar no que você faz, em termos profissionais. E como eu falei, os desafios foram muitos esse ano, mas da mesma forma, do tamanho do desafio, é o tamanho que você cresce, é o tamanho da sua vitória. Se você sofreu uma dor, né? Talvez se machucou, se decepcionou muito, com certeza existe a lei da recompensa daquela situação. Seja pelo fato do aprender com aquilo e você realmente se superar no seu dia a dia. Então, que esse ano, né? Esse ano de 2021 seja um ano de reflexão, seja um ano de lições, de aprendizados, que você possa não deixar para depois. Eu também aprendo isso. Não procrastinar, não deixar para depois. Mas se eu posso fazer hoje, por que eu vou deixar para depois? Seja o que for na sua vida. Talvez é uma questão de um dia que faça diferença na sua vida. Então assim, que a gente possa ver esse 2022 como uma esperança, otimismo, que você veja um futuro diferenciado e possa praticar também de forma concreta, colocar ações concretas já desde já. Né? Não virou o ano ainda, mas já começar desde já, hoje, quinta-feira, já é importante. Não esperar só a virada do ano. Comece já desde hoje. Possa ser que faça a diferença um dia que você já comece com essa meta que você tem, esse sonho. E que a gente possa cada vez mais olhar para o próximo, para o outro, com um olhar de compaixão. Né? Eu vejo também muito não perdão em relação às pessoas. E isso ela carrega ali as 7 chaves. Só que da mesma forma que ela fica carregando, aquilo pesa também. Isso vai ser um impedimento para algumas coisas na vida dela também. Então é importante a gente desapegar também do não perdão. E volto a pergunta a vocês, né, que estão na live agora. Quais foram os maiores desafios para vocês nesse ano de 2021? Compartilha comigo. Carla, seja bem-vinda. Tá? Quais foram os maiores desafios para o ano de 2021? O quanto foi desafiador, o que foi e o quanto você tirou de lição daquela situação. São reflexões que a gente pode ter. A Jéssica, seja bem-vinda. E é importante que a gente possa ter um direcionamento, olhar sempre a solução, olhar sempre o lado positivo e poder ter atitudes positivas. E não porque as outras pessoas talvez cometeram um erro comigo ou me machucaram, isso justifica que eu faça a mesma coisa com essas pessoas. Eu não vou alimentar o mal com o mal. Né? Isso até bíblico. Independente da religião de vocês, isso é um princípio, né? Quanto mais você vamos dizer assim, desconta mal com mal, você alimenta um mal maior. Então é importante que a gente possa, né? O que eu aprendi? Existem princípios, né? Princípios é algo maior. Regras foram feitas pelo homem. E princípios, ele vamos dizer assim, é universal. Vai funcionar aqui no Brasil, vai funcionar na China, no Japão, nos Estados Unidos. Então seguir princípios sempre é importante nessa linha do aprendizado. Eu quero aproveitar esse momento, né, compartilhar com vocês a programação da semana. A gente é a última live do ano, né, dessa quinta-feira. Toda quinta-feira existe assuntos, né, como a da psicologia, coach integral sistêmico, mapa de perfil comportamental, saúde emocional. Dia de segunda-feira, encontro de empreendedores. Eu criei uma mentoria 360 graus para auxiliar pessoas que estão iniciando no digital e que possa, no dia de terça-feira, né, tá aprendendo um pouco mais, trazendo temas para que a gente possa discutir
e compartilhar aprendizados. Dia de quarta-feira, cada quarta-feira um filme diferente, que a gente possa pegar os aprendizados, as situações do filme e trazer para a nossa vida. E que a gente possa, nesse novo ano, né, de 2022, que possa realizar o maior número de sonhos, metas, objetivos. Eu, da minha parte, eu estou muito orgulhoso de mim mesmo, por ter colocado metas, ter alcançado, e ainda vou conquistar ainda mais metas, com certeza, e objetivos, e com certeza de forma aos poucos, né? Aos poucos e todos os dias. O que eu vejo também, né, como um aprendizado desse 2021, a gente negligencia muito pouco todo dia. Se a gente fizer o pouco todo dia, talvez você, em relação ao seu trabalho, estudar talvez 10, 30 minutos todos os dias, um pouquinho, talvez já faça diferença no seu lado profissional. Você como mãe, como pai, se você dedica um pouco mais de tempo ao seu filho ou à sua filha, talvez esse contato, esse tempo a mais com seu filho e sua filha, faça diferença na vida deles. Então, assim, é importante esse pouco todo dia. Não negligencie isso, porque o que eu vejo diante desse aprendizado? Às vezes é apresentada uma oportunidade para uma pessoa e ela fala assim, vai levar 2 anos, vai levar 3 anos para alcançar aquele objetivo. Por levar esse tempo, ela acaba não aceitando, não seguindo em frente nessa oportunidade. Só que o que eu vejo é que esses 2 anos ou 3 anos acaba passando, quando pergunta a essa pessoa novamente, e aí fulano tal, aí ela fala, ela não aproveitou aquela oportunidade e ela está na mesma situação. Ela não fez uma outra coisa que ela pensou na época em fazer e também não fez isso. E essa questão de pensar a longo prazo, é esse pouco todo dia. Pode levar 5 anos, mas esses 5 anos vai passar do mesmo jeito, você fazendo o que você está pretendendo ou não. E é o poder de 5 anos de algo, né? 10 anos de algo é muito grande. Se eu for olhar, e se você olhar há 10 anos atrás e olhar para hoje, aí você pode se perguntar, o que é que você construiu? O que é que você conquistou? O que é que ficou de fato? Será que você evoluiu? Será que o seu emocional de fato cresceu? Você desenvolveu sua inteligência emocional? Faça esse exame de 10 anos. Olhe para 10 anos atrás e olhe para hoje. O que é que você conquistou? O que é que você fez de fato? Você pode se surpreender com a resposta, com o que você vê. Então, não negligencie o pouco. Não negligencie metas e objetivos a longo prazo. Porque se você fizer ou não fizer, o tempo vai passar do mesmo jeito. Então é importante que a gente tenha essa noção. As pessoas que têm, por exemplo, mais prosperidade na vida, elas pensam muito a longo prazo, mas elas vivem também o presente. Não é só a questão de depois de conquistar, eles aproveitam. Não, eles aproveitam hoje. Só que aí você tem que o quê? Refletir o quanto você tem, talvez, desperdiçado algumas oportunidades de objetivos de longo prazo. Esse adiar o prazer imediato pode fazer diferença na sua vida. Então, um dos aprendizados que eu tive nesse ano foi esse, né? Adiar talvez o prazer imediato. Planos e metas a longo prazo também funcionam muito bem, tá? Quero agradecer a cada um de vocês. Esse ano para mim foi de vitórias, tem sido e com certeza vai continuar sendo de vitórias, que da mesma forma que
que para mim foi de vitória, que seja de vitórias também para vocês, que vocês possam realmente colocar em pauta o que é mais importante para vocês, que a gente possa fechar esse ano de 2021 com chave de ouro, e que a gente abra as portas do coração e da nossa vida para coisas novas. E com certeza coisas novas são coisas desconhecidas, mas também te dão possibilidade de algo maior na sua vida. Que você possa cada vez mais mergulhar, cada vez mais você possa seguir em frente, crescer, desenvolver a inteligência emocional, e o que você precisar, eu estou aqui, né? O objetivo é realmente ajudar o maior número de pessoas. Eu criei o canal do YouTube. Se você ainda não me segue lá no YouTube, né, o canal Whindeson Moraes Coach, né, o link está na bio, né, clica lá, se inscreve, curte, compartilha e acompanha a programação do Whindeson Moraes Coach, né? Além de psicólogo, sou coach, né, empreendedor digital também, tá? Um forte abraço, que esse ano de 2022 seja o melhor ano da vida de vocês e que a gente possa realmente levar o melhor da gente para as pessoas, e que assim você faça também. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.